Olá, meus amigos, minhas saudações a todos, meus cumprimentos. É mais uma vez um prazer estar aqui, trocando algumas ideias com os amigos e colegas e alunos. Neste vídeo eu vou tratar do crime de denunciação caluniosa, que se encontra tipificado no artigo 339 do Código Penal. O objeto da proteção jurídica do crime de denunciação caluniosa é a administração da justiça. Na verdade, o interesse que a administração da justiça tem em relação à verdade, à autenticidade dos fatos. E também, ao mesmo tempo, ele visa tutelar a honra da pessoa vítima de uma denunciação caluniosa, conforme nós veremos na sequência. A forma simples do delito, a tipificação objetiva da forma simples do delito constante no caput do artigo 339, envolve o núcleo dar, dar causa, quer dizer provocar, que quer dizer gerar, produzir alguma coisa. Então, dar causa a quê? Dar causa à instauração de uma investigação policial. Investigação policial pode ser um inquérito policial, pode ser um termo circunstanciado, pode ser um inquérito policial militar, uma investigação policial ou um processo judicial, um processo que corra perante o Poder Judiciário. Também ainda dar causa a uma investigação administrativa, pode ser uma sindicância, pode ser um processo administrativo. Também dar causa a inquérito civil, a instauração de inquérito civil. Inquérito civil é o inquérito instaurado pelo Ministério Público, com base na lei da ação civil pública e que visa investigar dano ou ameaça de dano a direito difuso, a direito coletivo ou a direito individual homogêneo, cujos conceitos, para que os amigos, caso queiram, possam ir atrás, está no artigo 81, parágrafo único da Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor. É lá no parágrafo único do 81 do Código de Defesa do Consumidor que nós vamos ter então estes conceitos de direitos difusos, direitos coletivos e direitos individuais homogêneos, que são exatamente o objeto da apuração que o Ministério Público faz através de um inquérito civil quando investiga um dano relacionado a direito transindividual. Tá? Então, investigação policial, dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de uma investigação administrativa ou de um inquérito civil, ou ainda dar causa à instauração de ação de improbidade administrativa, que também é ação proposta pelo Ministério Público por conta de ato de improbidade administrativa. Os atos de improbidade administrativa eles estão tipificados nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei 8.429 de 92, que é justamente conhecida como Lei da Improbidade Administrativa. E de que forma, então, que a pessoa, para praticar a denunciação caluniosa, ela dá causa à instauração de algum desses procedimentos mencionados? Ela imputa alguém, então, imputando a alguém um crime que ela, a pessoa do agente, o sujeito ativo do crime de denunciação caluniosa, ele imputa a alguém a prática de um crime sabendo que a pessoa imputada é inocente daquele crime. E na forma simples do delito, a imputação é de crime. A gente vai ver um pouco mais na frente que existe uma forma privilegiada quando ocorre imputação de contravenção. Mas aqui no caput do artigo 339,
nós falamos então da forma simples do delito, que é a imputação de crime a alguém, sabendo que essa pessoa é inocente deste crime. Então o agente ele dá causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de uma investigação administrativa, de um inquérito civil ou de uma ação por improbidade administrativa, imputando a alguém a prática de um crime, sabendo que esta pessoa é inocente deste crime. Por que a pessoa pode ser inocente? Como que ele vai saber dessa inocência previamente, antes de fazer a imputação e dar causa à instauração daquele procedimento? Ele sabe, por exemplo, que o crime não existiu, ou o crime pode até ter existido, mas o agente sabe que aquela pessoa imputada não foi o autor desse crime, nem participou de qualquer forma desse crime. Então, sabendo da inocência dessa pessoa, ele ainda assim dá causa à instauração do procedimento, imputando a essa pessoa um crime que sabe que ela não cometeu. Uma coisa importante que eu anoto aqui como uma observação dentro do caput do artigo, mas que se estende também depois às outras formas, é que para haver o crime de denunciação caluniosa, o agente ele tem que ter certeza da inocência da pessoa denunciada, né, da pessoa imputada. Por quê? Porque se ele tiver apenas dúvida, né, sobre ser inocente ou culpado, se ele não sabe se a pessoa praticou ou não praticou aquele crime, por exemplo, se na dúvida ele pode fazer a imputação, ele pode se dirigir a uma delegacia de polícia, registrar um BO e dizer, olha, aconteceu um furto na minha casa e eu, tendo a suspeitar, eu suspeito de tal pessoa. O fato de ele não saber se a pessoa é ou não é o autor do crime imputado, já retira, então, aquela certeza necessária para caracterizar o saber que o imputado é inocente. Então, a dúvida, a imputação mediante dúvida, ela não vai gerar o crime de denunciação caluniosa. Apenas gera a denunciação caluniosa quando o agente tem certeza da inocência da pessoa imputada. E ainda assim, dá causa à instauração de qualquer daqueles procedimentos mencionados. Certo, meus caros? A pena da denunciação caluniosa, aliás, as penas, né? Nós temos pena de reclusão de 2 anos a 8 anos e também pena de multa, tá? Conforme previsto no caput do artigo. A tipicidade subjetiva do crime do artigo 339, ela é discutida na doutrina, né, na própria jurisprudência. Não se tem assim uma unanimidade de pensamento acerca de ser caso de dolo genérico ou ser caso ou haver a exigência de algum dolo específico. Particularmente da nossa parte, nós pensamos que é impossível a existência de dolo genérico no caso. E por quê? Se o agente, né, se a pessoa que pratica a denunciação caluniosa, ela dá causa à instauração de um procedimento, sabendo que a pessoa imputada é inocente, é evidente que a conduta por trás de si, a intencionalidade por trás dessa conduta do agente, ela sempre vai ter por finalidade o propósito de prejudicar a pessoa imputada. Ele não dá causa à instauração apenas por dar causa. Se ele sabe que a pessoa é inocente e vai lá e registra um BO, de qualquer forma denuncia essa pessoa por conta de alguma motivação, essa motivação sempre tende a prejudicar a vítima. Né? Então, nós sempre pensamos que a denunciação caluniosa envolve o dolo específico de causar, sim, um prejuízo à vítima, né? Porque é exatamente o mote que leva o agente a imputar a alguém a prática de um crime que sabe que a pessoa não praticou, que sabe que a pessoa do qual sabe que a pessoa é inocente. Então,
nós tendemos a acreditar aqui que sempre haverá nessa conduta, é própria dessa conduta, a ocorrência de dolo específico de causar o prejuízo à pessoa imputada. Se a pessoa, se o agente ele não dá causa à instauração, isso é a tipicidade objetiva. Se ele dar causa à instauração sem saber que o imputado é inocente, também é hipótese de atipicidade objetiva, porque o tipo objetivo requer que ele saiba da inocência do imputado. E se ele dá causa sabendo da inocência do imputado, aí nós temos tipicidade objetiva e também a tipicidade subjetiva, né? Que, como eu disse, nesse caso, me parece que se trata de dolo específico, pois não teria outro motivo, outro propósito, senão o de prejudicar a pessoa da vítima, que o agente tem plena consciência de que é inocente daquilo a que ele está imputando. Então, me parece claro que estamos sim na tipicidade subjetiva de hipótese de dolo específico, porque o dolo específico é próprio dessa atitude, o dolo específico de prejudicar a pessoa da vítima. Os sujeitos do crime de denunciação caluniosa. O sujeito ativo é qualquer pessoa, né? Não precisa ter uma condição especial, qualquer pessoa pode dirigir-se à autoridade competente e dar causa, à instauração do procedimento, sabendo da inocência do imputado. E os sujeitos passivos, na verdade, são dois. O primário é o Estado, porque o Estado é o responsável pela administração da justiça, que sempre tem interesse na verdade dos fatos. E, secundariamente, nós temos também a pessoa que foi caluniosamente denunciada. Pessoa que sofreu a imputação quando era sabidamente inocente daquilo que lhe estava sendo imputado. Então, dois sujeitos passivos. O momento consumativo, a consumação do crime se dá no momento em que o procedimento, seja ele qual for, a investigação, o inquérito ou o processo se instaura. Então, neste momento, o crime se consuma, quando a autoridade instaura formalmente o procedimento a partir exatamente daquela imputação feita pelo agente contra uma pessoa que ele sabia inocente do crime imputado. É possível tentativa, sabendo-se que a consumação se dá no momento em que o procedimento é instaurado, é possível falarmos em tentativa de denunciação caluniosa? Ao nosso ver, sim, é possível. Por exemplo, se o agente ele procura uma autoridade para fazer a denunciação caluniosa, para imputar o crime a alguém contra quem ele sabe que é inocente desse crime, mas a autoridade competente, por algum motivo, ela não instaura aquele procedimento que o agente pretendia que se instaurasse, ou porque ela desconfia, ou porque ela resolve ter um pouco mais de cautela nessa instauração e acaba, por algum motivo, não instaurando. Então, o agente ele tentou, sim, quando ele foi até lá e fez aquela denúncia contra alguém que ele sabia inocente do crime, ele deu causa, sim, ou tentou dar causa à instauração e não conseguiu dar causa a essa instauração por uma circunstância alheia à sua vontade. E neste caso, então, me parece claro que nós teríamos aí um exemplo de tentativa de denunciação caluniosa. O parágrafo 1º do artigo 339 fala da forma majorada do crime. Em que hipótese ela ocorre? Se o agente se serve de anonimato, se ele faz uma denúncia anônima, não identifica-se como autor daquela denúncia, ou se ele se serve do que nós chamamos de nome suposto. Nome suposto nada mais é do que um nome falso, um pseudônimo que ele use para fazer essa denunciação caluniosa. Então, neste caso, se ele se utilizar de anonimato ou se ele se utilizar de nome suposto, nós temos aí uma majorante que vai gerar um acréscimo de mais 1/6 na pena.
E o parágrafo 2º do artigo 339 fala da forma privilegiada do delito. E ocorre ela quando a imputação, ao invés de ser de crime, é uma imputação de contravenção. Ele imputa a alguém a prática de uma contravenção e, com isso, dá causa à instauração do procedimento, mesmo sabendo que essa pessoa é inocente daquela contravenção imputada. Então, se nós tivermos, ao invés de crime, imputação de contravenção, nós temos aí a forma privilegiada porque temos uma minorante específica, minoração de metade da pena, segundo o parágrafo 2º do artigo 339. E por fim, para completarmos este vídeo, a ação penal no crime do artigo 339, ela é pública incondicionada. Ou seja, havendo os elementos constitutivos da justa causa para o Ministério Público oferecer a denúncia, o Ministério Público, então, não precisa que ocorra qualquer condição de procedibilidade. A ação penal é pública e incondicionada, diferentemente da calúnia, né, que como regra é de ação penal privada e ocasionalmente será de ação penal pública condicionada, quando a calúnia for contra funcionário público ou quando for contra o presidente da República. No caso da denunciação caluniosa, por ser um crime contra a administração da justiça, precipuamente, é crime de ação penal pública incondicionada. Certo, meus caros? Fico por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos.